Bom dia, alunos. Sou a professora Lara Araújo Dias, da disciplina Fundamentos de Física. Hoje a gente vamos abordar o conceito da termometria e aparelhos destinados à verificação e medição da temperatura. Para a gente começar com o tema, a gente primeiro vai entender o que é termometria. A termometria é uma parte da termologia que estuda a temperatura e suas formas pelas quais as mesmas podem ser medidas. Antes de entrarmos na termometria propriamente dita, iremos primeiro definir os estados de agregação molecular de uma substância. Uma substância ela pode apresentar três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Na realidade, também existem autores que consideram a existência de 3 ou 4 estados físicos, mas eles são bem pouco estudados, no meio acadêmico, que são eles o plasma, o condensado de Bose-Einstein e o gás fermiônico. Só que, sabemos disso, a gente iremos definir apenas os 3 principais estados físicos e vou apontar suas características. O primeiro estado físico é o sólido, que é uma substância que se encontra no estado sólido, possui uma forma definida, independente do recipiente que ela é colocada. Um exemplo é o gelo. Ele pode estar em uma jarra, em um copo, que ele manterá a sua forma e, ao mesmo tempo, também ele possui um volume invariável. Entre suas moléculas, eles agem com intensas forças coesivas, justificando sua estrutura molecular, onde as mesmas encontram mais próximas uma das outras, como a gente pode ver aqui no cubinho de gelo, que as moléculas estão bem próximas uma das outras. O segundo estado é o estado líquido. Nesse estado, a substância assume uma forma de acordo com o recipiente que é colocado. Assim como o sólido é o estado líquido, ele possui um volume invariável, que no caso a gente pode dar o exemplo da água, que as suas moléculas estão mais livres em relação ao estado sólido. Aqui estão as moléculas, elas estão mais livres, não estão totalmente fixas, coladas umas nas outras. O estado gasoso. No estado gasoso, suas moléculas se encontram totalmente separadas uma das outras. Sua forma e volume são definidos unicamente em relação ao recipiente que contém. Aqui a gente dá o exemplo do vapor, que é o estado gasoso. Como vocês podem ver, as suas moléculas estão totalmente separadas, estão totalmente livres. Aqui é apenas uma representação de distância entre as moléculas. Aqui do sólido, vocês podem ver que elas estão juntas e tem uma forma bem sólida, Como a gente pode ver, uma forma definida. Já o líquido, elas também tem um volume variável, as suas moléculas estão mais livres que o estado sólido, e aqui o gasoso, que suas moléculas se encontram totalmente separadas, tem volume definido. Bom, agora eu vou falar um pouco da temperatura. A temperatura é uma grandeza física escalar que está associada ao grau de agitação molecular de um sistema. E esse grau de agitação térmica molecular não pode ser medida diretamente. Por isso, a medida da temperatura é feita indiretamente, medindo-se grandezas físicas que variam com ela. Por exemplo, pressão, volume. E essa temperatura é uma grandeza que permite a comparação entre os estados térmicos dos sistemas de forma intuitiva. Bom, temos a experiência de efetuar essa comparação através de nossos sentidos, como o tato. Mas, de forma simples, podemos verificar que essa forma é muito imprecisa. Pessoas diferentes podem experimentar sensações térmicas diferentes dentro do mesmo ambiente, pois as noções sensoriais de quente e frio são
subjetivas e depende principalmente do estado anterior ao que estava exposto, né? Para darmos uma visão mais precisa desses conceitos de quente e frio, temos como exemplo o recipiente, como eu posso falar, maleável, como uma bexiga de festa, cheia de gás. Ao aquecermos o gás da bexiga, infla, isso acontece que as partículas do gás em contínuo movimento ficam mais rápidas, em média que colidem as paredes da bexiga em tempo cada vez menores, ou seja, ela vai enchendo. O quanto o gás vai entrando na bexiga, aos poucos ela vai enchendo. Embora essa visão não seja tão simples em um líquido, em um sólido, onde as partículas não se movem com tanta liberdade. Então, podemos associar que a temperatura e, por consequência, a ideia do aquecimento, como o estado de movimento de agitação ou energia das partículas, formam um sistema. Assim, de forma inicial, veremos que isso é verdade. A temperatura é um valor associado ao estado de movimento ou agitação das partículas de um sistema. Aqui eu peguei apenas um desenho para vocês verem que não é tão simples fazer com que as partículas se movam, no caso do estado sólido, líquido, mas o gasoso já é bem simples. Bom, alunos, agora a gente vai falar sobre o equilíbrio térmico. É um conceito super básico. Eu já vou dar um exemplo já para vocês entenderem o que é o equilíbrio térmico. Vamos supor que a gente vai misturar dois recipientes com duas quantidades iguais de água, uma muito quente e uma bem gelada. Não no estado sólido, congelada, tem que ser uma água gelada, mas no estado líquido. Afinal, o que teremos? Sabemos que a gente vai ter água morna. Aqui, como eu estou mostrando nesse exemplo aqui, água quente, ela não vai ficar mais quente e não vai ficar mais fria. Ela vai ficar uma água morna. E a esse estado, no qual as características térmicas do sistema não se alteram, elas são chamadas de equilíbrio térmico. E é importante ressaltar que a natureza, segundo nossa experiência cotidiana, tende a levar o sistema ao estado de equilíbrio térmico. Aqui eu também peguei um outro exemplo, né, diferentes misturas, pode ser água quente, água fria, elas tendo contato vai ter o equilíbrio térmico, que vai ser a água morna. Bom, e também tem o exemplo para vocês entenderem que tem um equilíbrio. Ao retirarmos um líquido gelado da geladeira e colocamos em contato com o ambiente, ele vai esquentando até o momento em que sua temperatura não mais se modifica. Aqui eu peguei um exemplo do gelo, que também entra no equilíbrio térmico. Quando a gente tira o gelo da geladeira, ele vai descongelar. Com o tempo no ambiente, no contato, ele fora da geladeira, ele vai começar a se derreter. Então, ele vai esquentando até o momento em que sua temperatura já não vai ser mais a mesma do estado sólido. E também tem a lei zero da termodinâmica, que a termologia passou a ser chamada de termodinâmica. E foi no ano de 1930 que se percebeu que para se obter uma estrutura lógica na apresentação da termodinâmica, era necessário eles colocar uma lei antes, mas porque já haviam duas anunciadas, né, que é a primeira lei, a segunda lei, então eles viram que existia necessidade de haver outra lei. E assim colocou. Essa lei recebeu o nome de Lei Zero Termodinâmica. Essa lei, ela garante a possibilidade de usarmos um termômetro T para averiguar se os dois corpos, A e B, estão em equilíbrio. Para isso, basta se conferir se os dois têm a mesma temperatura.
Aqui eu dei um exemplo, tipo, se A está em equilíbrio térmico com B e A também está em equilíbrio térmico com C, podemos concluir que B também está em equilíbrio térmico com C. Nossa, professora, mas que charada é essa? Exemplo, gente. Se A está na mesma temperatura que B e A está na mesma temperatura com C, o B vai estar na mesma temperatura com C. Ou seja, todos estão à mesma temperatura. Então, é a lei da zero termodinâmica. Aqui eu peguei um exemplozinho. Aqui, suponhamos que aqui é A e o rosa é B. Então, se A está com a mesma temperatura de B, o A está à mesma temperatura de C. Misturando o A com B, vai dar a mesma temperatura de B com C. Bom, agora a gente vamos falar um pouco sobre a medição da temperatura. Se nossa impressão sensorial não é um bom método para analisar o estado térmico, o que devemos fazer? Bom, existem algumas características em alguns objetos que se alteram quando aquecemos ou resfriamos os mesmos. Só um exemplo disso, o volume, que tende a aumentar com o aquecimento, na maioria das vezes, a pressão de um gás e o brilho de um objeto incandescente. Bom, chamamos essas características de variáveis macroscópicas. Exemplo, ao corpo utilizado para observarmos as variações dessa grandeza, chamaremos de termômetro. Então, o objeto que mede temperatura, gente, são os termômetros. Existem vários termômetros, os digitais, os mais utilizados que são comprados em farmácia. Esses daqui, nessa época de pandemia, estão sendo utilizados em bancos, mercados, mas o termômetro mais comum em nossa experiência diária é o termômetro de mercúrio, que ele utiliza a substância, né, citada, que o mercúrio se chama substância termométrica, pois este líquido é uma das condições ambientes que nos permite avaliar o volume ocupado por ele. Se a temperatura está muito quente, o volume vai subir, o mercúrio vai subir. Se está muito baixa, ele vai descer. E eu quero falar também uma coisa que é muito importante, que existe três pontos, escalas, né? Fahrenheit, Kelvin e Celsius. Sempre pode ser utilizado por mercúrios. Só que o mercúrio sempre vai estar na mesma altura. Ah, professora, por que vai estar sempre na mesma altura? Porque o elemento químico é o mesmo. Eles sofrem a mesma pressão atmosférica. Por isso que as alturas são exatamente iguais. As alturas do mercúrio sempre vai estar igual. Ele pode alterar para cima, alterar para baixo, mas sempre no mercúrio normal vai estar na mesma altura. Bom, voltando. Na extremidade inferior existe um reservatório que é chamado de bulbo. Aqui está um desenho de um termômetro, aqui a gente pode ver o bulbo aqui. No interior da haste, um vaso muito fino, aqui é bem fino, chamado de capilar. Aqui é a haste bem fino, chamado de capilar. Quando aquecido, o volume do mercúrio aumenta, vai aumentando, H significa altura, vai aumentando, fazendo com que a altura da coluna do mercúrio cresça. E essa altura a gente chama de grandeza termométrica, ou seja, aquilo que é utilizado para medições. Bom, agora vou falar um pouco sobre as escalas termométricas. As escalas termométricas, para facilitar nossas medições, a gente podemos criar uma escala numérica que permita comparar os estados térmicos através da leitura dessa escala. Ao invés de olharmos diretamente para a altura da coluna de um mercúrio, essa escala é chamada de escala termométrica. Essa escala ela possui valores arbitrários, o que significa que um mesmo estado térmico pode ser representado por valores diferentes em diferentes escalas, mas eles podem medir temperaturas, como se diz, medir valores diferentes, mas a altura do mercúrio sempre vai ser a mesma.
Por simplicidade, pode criar escalas através de estipulações de dois valores de referência, chamados pontos físicos. O primeiro ponto físico que a gente utiliza para facilidade de obtenção prática os pontos físicos são mais conhecidos como o estado de gelo fundente e de água em ebulição, que são chamados o primeiro ponto físico de fusão de gelo, corresponde a 0 grau, que é a 1 atmosfera, e o segundo é o ponto de ebulição de água, que é correspondente a 100 graus Celsius e a 1 átomo. E isso a temperatura na qual a água do estado líquido e no estado gasoso coexiste uma pressão normal. Aqui estão a parede, estou só dando um exemplo aqui. Sobre escalas relativas. De todas as escalas de temperatura criadas ao longo da história, duas foram e ainda são muito utilizadas e adotadas como padrão pelos países, que são Celsius, que é utilizado no Brasil, e Fahrenheit, que é usado na língua inglesa. E também tem a Kelvin, que ela é do SI, do Sistema Internacional também. A escala Celsius ela foi criada pelo sueco Anders Celsius, que ela utiliza como dois pontos físicos o valor de 0 grau para o ponto de gelo ou o ponto que está congelando e de 100 graus Celsius para o ponto de vapor. Ou seja, na verdade, Celsius estabelece o contrário. Mais tarde, o biólogo sueco Carl von Linné inverte esses valores, dando a característica à escala que conhecemos hoje. Essa escala ela é chamada de centrigada, pois possui 100 unidades entre os pontos de vapor e de gelo. Ou seja, acima de 0, elas são positivas, que são os valores que estão esquentando, abaixo de 0 são negativos, são os valores que estão esfriando. Então já começa menos 100 e vai subsequentemente. E tem a escala de Fahrenheit, que foi criada pelo alemão Daniel Fahrenheit, que utiliza como os dois pontos de valor de 32 graus para o ponto de gelo, que está congelando, e 212 Fahrenheit para o ponto de vapor. Na verdade, Fahrenheit cria a escala utilizando como os pontos fixos uma mistura de gelo, sal e água para o 0 Fahrenheit e a temperatura do corpo humano para os 100 graus Fahrenheit. Essa comparação com a escala Celsius é o 0 grau para Fahrenheit é 32, o 100 graus para Fahrenheit é 212. Aqui estão a termometria, o ponto de fusão que é 0, 32 e o ponto de ebulição. Aqui estão os valores que eu digo. Esse zero cortado aqui significa T, TC, TF, que são a temperatura normal do corpo. E eu havia dito, o mercúrio fica sempre nessa posição, ele não passa em linha baixa. Se por acaso o ponto estiver congelante, ele vai descer. Se tiver começando a esquentar, ele vai subir. Só que aqui no Brasil, ele pode chegar em 100 graus e a 0 graus. Na língua inglesa, 212 graus e 32 graus. E também tem a conversão entre as escalas de Celsius, Fahrenheit, que embora estabeleça os valores diferentes dada a temperatura de escala Celsius e escala Fahrenheit, pode ser relacionada. Aqui eu coloquei uns 3 exemplos aqui para a gente entender como que funciona. A forma é Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8, que a gente vai substituir. Aqui no enunciado, eles deu Fahrenheit 392 graus. Então, a gente vai substituir o F por 392 menos 32 dividido por 1,8, que vai dar 200 graus Celsius. Então, enquanto Fahrenheit é 392 graus, aqui é 200 graus Celsius. Então, está
está queimando, gente, está fervendo. O segundo exemplo é 32 graus para 200 graus Celsius. O que seria? Fahrenheit ele já deu 32 graus. Então, o 32 graus, gente, seria o quê? Seria o ponto fixo dele congelando. Então, a gente vai fazer substituição 32, 32, vai dar 0, 0 dividido por 0 graus. Então, enquanto está 32 graus, lá em Fahrenheit vai estar 0 grau aqui. Então, é a medida inversa. E aqui ele deu F212, a gente vai fazer substituição, menos 32 graus. 212 menos 32 dividido vai dar 100 graus. O 212 é o estado do ponto fixo que está queimando. Então, fazendo a substituição, para vocês entenderem que vai dar o mesmo valor. Aqui, professora, por que deu 200 graus? Porque aqui ele elevou mais 100 graus de Fahrenheit. Então, deu 200 graus. Porque o valor total é 212 e 100 graus Celsius. Então, se aumentou, o grau também em Celsius vai aumentar. Agora, um pouco sobre a escala absoluta, que ela também pode ser dita por escala Kelvin, que é uma analisar o comportamento da pressão de gases em função da sua temperatura. Ela foi inventada pelo William Thomson, posteriormente condecorada por Lord Kelvin, que concluiu que existe uma temperatura mínima para o sistema físico, onde a pressão dos gases deveria se anular. Ou seja, essa temperatura vale menos 273,15 graus Celsius. Por simplicidade, aproximaremos para menos 273 graus, para tirar as vírgulas. E a temperatura ficou conhecida como zero absoluto, recebendo o valor de 0K, que é o zero de Kelvin. A escala de Kelvin tem uma variação de temperatura idêntica à escala Celsius. Assim, a relação entre as duas escalas vale T, entre parênteses, K, e T, né, graus Celsius, mais 273. Por interpolação, obtemos a equação, que é 5, que é o grau Celsius, dividido por 5, que é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a menos 273 dividido por 5. E vale destacar que o zero absoluto é um valor teórico obtido experimentalmente que indica a paralisação ou morte da matéria, cujo valor é 0K. Aqui são minhas referências bibliográficas. Obrigada, gente, por assistir minha aula.